Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus? Amém. Ruim. Aceitem a paz do Senhor Jesus, irmãos? Amém. Mediano. Até o fim a gente chega agora, lá. pode fazer mais uma vez. Aceitem a paz do Senhor Jesus, irmãos? Amém. É isso aí, glória a Deus. Que bênção, que Deus abençoe vocês poderosamente aqui nessa noite, nessa mega conferência para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jefferson pelo convite para eu estar aqui com vocês, conhecendo essa igreja linda, especial. E eu sou muito feliz por poder, sempre que eu posso conhecer uma igreja nova, um povo novo, eu fico muito feliz. E a partir de hoje já somos amigos. Em qualquer comércio que vocês me encontrarem, não se acanhem em patrocinar o que Deus tocar no coração de vocês, porque somos amigos agora. Então, que Deus abençoe vocês de forma grandiosa, uma alegria também ver aqui meu amigo, o pastor Roger e toda a sua família, pastora Lara, seus filhos. Deus abençoe esse casal que são meus amigos de longa data. E eu sinto honrado em tê-los aqui conosco nessa noite. O pastor Roger é um habilidoso pregador da palavra. E eu, vezes mais do que menos, o copio nas coisas que ele fala. E não tem problema de eu falar isso. Pode gravar e colocar na internet, eu nem ligo, irmãos, porque eu copio mesmo. E eu fico feliz em tê-los aqui, em conhecer vocês todos. Aos irmãos que passaram pelas águas do batismo hoje, somente o arrebatamento há de fazer vocês saírem dessa terra e desse ambiente para as mansões celestiais. Desistir jamais, recuar nunca, em nome de Jesus. Há uma família aqui para auxiliar vocês em tudo que vocês necessitarem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, se vocês puderem e quiserem abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Obrigado, Varão. Juízes, capítulo de número 6. O verso de número 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ebiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E disse-lhe ele: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E tornou-lhe o Senhor, e tomou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vou reforçar esse versículo. E tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo. Aleluia. Não é você que está comigo, eu que estou contigo. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta
e a desponha perante ti. E respondeu-lhe ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha e carne, e pôs um cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e se apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre essa penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. O verso 25. E naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse cume baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e aos homens daquela cidade, não fez de dia, mas o fez de noite. Amém. Só até aqui. Que Deus nos dê uma boa palavra e que nós tiremos boas lições desse texto. Lendo a história de Gideão, é uma das histórias que mais me move dentre a de José e a de Davi. Gideão é um personagem emblemático para mim. O Gideão aparece num contexto de muitas dificuldades. A Bíblia nos diz, capítulos anteriores, que quem estava julgando Israel naqueles dias, porque era o período dos juízes, era Balaque. E a Bíblia vai nos dizer que Balaque desceu à guerra junto com Débora, que era uma profetisa naqueles dias. Débora, num ato de bravura, ela disse a Baraque que não temesse, porque choveria naquela noite, sendo um período de summer, sendo um período de verão. Ela disse para que Baraque juntasse os homens e fosse até um vale que normalmente se fazia um pequeno córrego nos dias em que se entendia ser a primavera, mas como era um período de verão, não tinha possibilidade de criar um vale, no vale, água naqueles dias. Mas a Débora disse: essa noite vai chover, eu vou acender minhas tochas e Deus vai mandar chuva e o inimigo vai ser derrotado com carros e rodas de ferro, e você vai ver o quanto Deus é conosco. E foi uma bênção grande, uma história muito bonita de se ler e aprender. Débora faz um cântico, o cântico de Débora é um cântico maravilhoso, para num outro dia falarmos, talvez numa reunião de mulheres, sobre o cântico de Débora, o cântico cantado uma vez para sempre. Ecoa até hoje esse cântico. Por que ecoa até hoje? É um cântico que tem 3 estrofes, e as 3 estrofes falam de coisas passadas, de coisas presentes e de coisas futuras, e nesse momento vivemos as coisas futuras daquele cântico. E a Bíblia vai nos dizer, eu não posso falar mais do cântico, é só propaganda para eu voltar numa reunião de mulheres. E a Bíblia vai dizer que depois que houve essa grande vitória por parte de Débora e Baraque, o Baraque morreu num ano, depois de 40 anos. E como o Baraque morre, o povo fica sem liderança, não havia um outro juiz para governar, para comandar, para julgar. Mas ainda tinha a Débora, porque a Débora, a Bíblia vai dizer que ela julgava embaixo de um carvalho, de uma árvore.
Ela julgava ali, dirimia conflitos, aconselhava mulheres, resolvia algumas questões pequenas que estavam dentro da sua competência de ordenação. Era uma mulher de Deus que profetizava. Mas a Bíblia nos diz que no mesmo ano que o Baraque morreu, a Débora também morreu. E aí ficou sem liderança nenhuma. Não tinha um homem de Deus de tomar a frente e falar, não, deixa que se vier algum inimigo eu vou assumir. Nenhuma outra mulher que dissesse, não, se tiver algum conflito, deixa que eu vou resolver também. Eu estou aqui, a Débora me treinou e eu acompanhei ela. Não tinha uma outra mulher e nenhum outro homem que assumisse essa liderança. Então os medianitas entenderam que era uma oportunidade. Vamos invadir essa região. Nós vamos subjugar eles e os árabes deram força para eles. Pode ir que a gente dá retaguarda para vocês. Vocês vão com poucos homens, mas a gente garante que muitos homens irão atrás de vocês. E essa estratégia deu certo. Os medianitas, junto com os amalequitas, que os amalequitas eram mais vizinhos, se fortaleceram na confiança dos árabes. Os amalequitas e os medianitas, eu e os amalequitas, nós estamos juntos aqui, mas se acabar o nosso exército, os árabes vão mandar mais gente. Então vocês estão sem saída. E a Bíblia diz que eles subjugaram toda essa região de Israel. Então eles foram empurrando o povo, empurrando eles para dentro do terreno deles, porque o fim do território deles, que era Abiesreel, era montanha. Então eles invadiram num período de verão. Depois eles pegaram todo o gado de cria e levaram para eles. Eles mataram todos os maduros homens. Ficou só jovens, adolescentes, mulheres e alguns anciões. Eles levaram os ferreiros embora para não fazer nenhum tipo de arma. Eles também levaram todo o cereal. Manteiga, queijo, leite, farinha e mel, não ficou nada. E eles agora, para ajudar, ainda ameaçam os que ficaram. Olha, se vocês se levantarem contra nós, nós vamos matar agora crianças e vamos partir para adolescentes e vocês não sabem como será a mortandade. E eles foram ameaçando, segundo o que mais tocava o coração dos pais, para que não houvesse nenhuma rebelião. E a Bíblia vai dizer que essa estratégia deu certo, porque eles começaram a não mais trabalhar. Então, a regra que eles estabeleceram, além de pagar tributo em ouro, vocês não vão poder usufruir do gado de vocês e nem do cereal de vocês. Na primavera, no outono e no verão, vocês plantam e colhem para nós. O gado que estiver dando cria, a cria é nossa. O leite que sobrar para vocês, vocês consumam somente no inverno. A plantação do inverno fica para vocês. E o gado que der cria no inverno fica para vocês também. Só que no inverno era muito baixas as temperaturas, não dava para plantar nada. Então houve uma escassez muito grande, houve uma fome difícil. Eles começaram a cavar buracos no chão e esconder pequenas quantias de cereais, começaram a esconder armas em buracos no chão, para que os medianitas e os amalequitas não descobrissem. Estava muito ruim. Deus, apesar de orarem, Deus não disse uma palavra apenas, nada. Deus não levantou nenhum homem para ir lá e um profeta e dizer, eu estou ouvindo essa oração, eu estou com você nessa guerra, isso aí não vai durar muito não. Deus não levantou ninguém. Houve uma dificuldade muito grande. O Gideão, sabendo que estava difícil, e morava numa casa com uma eira grande na frente, ele tem que se indo cada vez mais para o final do território e alguns foram morar até em cavernas. O Gideão está quase 2 tiros de arco longe da casa dele real. Ele está malhando o trigo no lagar, porque a jornada de trabalho dele diária era para servir os amalequitas e os midianitas. E no fim do dia, ele tirava um período antes de escurecer e ia malhar o trigo para ele e a casa dele ter um sustento. Ele malhava o trigo escondido no lagar e escondia o trigo em buracos, pequenos poços que eram cavados no chão. E num dia
depois de já 7 anos, isso a Bíblia fala, 7 anos de subjugamento, 7 anos de pagar tributo, 7 anos de não ter direito a nada, e só os medianitas usufruindo. Num dia, Gideão está malhando o trigo no lagar, longe de sua casa, como era de costume ele fazer. Então Deus lhe manifesta numa forma teofânica de jovem. Deus assume um formato de jovem, um corpo de jovem, numa forma que a Bíblia vai chamar teologicamente de teofania. Então esse anjo se aproxima de Gideão de uma forma jovial e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas vê ele trabalhando no lagar, vê ele malhando o trigo suado. Depois de trabalhar um dia todo, ele está malhando o trigo no lagar. Então o anjo olha para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Lá no céu, a gente conhece você, a gente sabe quem é você lá no céu, a gente sabe do que você está fazendo aqui lá no céu. Quando nós nos reunimos e há qualquer comando, a gente sabe que você se chama Gideão e que você é um homem valoroso. A gente sabe do seu esforço. O céu sabe quem é você, rapaz. Você não está trabalhando sozinho. Você não está vivendo uma vida que ninguém está enxergando o que você está fazendo. Você não está sendo o bobo de fazer tudo certinho e todos fazem as coisas erradas e parece que sobe de elevador. E você que faz as coisas certas tem que ser degrau a degrau até chegar no topo. Não, lá no céu a gente sabe quem é você. E hoje Deus poderia ter mandado qualquer pessoa, poderia ter mandado Miguel, poderia ter mandado Gabriel, que são anjos de mensageiros, poderia ter enviado qualquer outro profeta, poderia ter enviado um sonho, um pássaro, poderia ter enviado qualquer animal, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele preferiu assumir uma forma jovial e mandar eu te dizer que lá no céu a gente sabe do trabalho que você está fazendo e a gente sabe quem é você. A gente conhece você, Gideão. É mesmo, vocês me conhecem, sim. A gente conhece. Então me responde uma coisa, já que você me conhece. Por que veio todo esse mal, essa desgraça sobre a minha família? Se você me conhece, por que eu não estou morando na minha casa? Já que vocês me conhecem no céu, por que eu estou 2 tiros de arco longe de casa? Por que eu tenho que malhar o trigo escondido, num lugar que nem é para malhar trigo, é para pisar uva? Já que vocês me conhecem, por que eu tenho que fazer o certo no lugar errado? Vocês me conhecem mesmo? Então por que nós estamos sofrendo 7 anos da mão dos medianitas? Não tem direito a comida, não tem direito a bebida, é chicoteado, é humilhado, é massacrado, a gente não tem gado, a gente não tem queijo, não tem farinha, não tem mel, não tem aveia, não tem trigo, a gente não tem direito a cavalos para arar nossa terra, a gente não tem direito a nada, a gente está sendo massacrado há 7 anos. Já que vocês me conhecem, por que isso? Então o anjo olha para ele e diz: ó, você vai libertar o povo da mão dos medianitas. Eu não perguntei quem vai nos dar a vitória e quem o Senhor vai usar. Eu quero saber por que o Senhor está permitindo eu sofrer isso. Então, você vai libertar o povo da mão dos medianitas. Não é essa a resposta que eu estou esperando. Você vai libertar o povo das mãos dos medianitas. Tá, então aqui a resposta está confusa. É porque você está esperando eu arrumar um culpado para os seus problemas e para a história da sua vida. Aleluia. Eu não tenho um culpado para você. Eu tenho uma escola para te ensinar. Eu precisei te colocar malhando o trigo no lagar. Eu precisei permitir que o inimigo viesse, atacasse vocês e fizesse com que vocês fossem humilhados, para eu conseguir agora exaltar teu ministério. Agora você vai começar uma história que a tua família nunca viveu.
Agora esse povo aqui vai viver uma realidade que nunca viveram. E eu vou começar a viver a partir de você. Você vai levar eles num nível diferente que eles nunca tiveram. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai provar coisas que você nunca provou. Você vai experimentar coisas que você nunca estava disposto. Porque nesse momento eu sei que você está preparado. Você está há 7 anos sem reclamar e não desiste. Por que você vem malhar o trigo há 7 anos aqui e não falha um dia? Por que você não fala para a tua família que você está cansado e muda de território, sendo que Gate, que é o rei dos filisteus, e a terra lá de Aques, que é o rei, já pediu para você ir para lá pela linhagem da sua família? Por que você não vai para lá morar com eles? Porque meu lugar é aqui, viu? Porque é aqui que a tua história vai ser escrita. Porque é aqui que eu vou te exaltar. É aqui que eu vou fazer de você grande. É aqui que eu vou treinar você. É aqui que eu tenho te ensinado. Enquanto todo mundo está dormindo, eu estou te ensinando. Você trabalha até escurecer. Já virou noite trabalhando aqui. Enquanto todo mundo está em paz e você tem na tua casa um pouquinho para oferecer, é porque você trabalha aqui. Eu tenho visto tudo isso há 7 anos. Mas hoje eu vim dizer para você que a partir de hoje basta, a partir de hoje chega, a partir de hoje é tempo de você viver uma história diferente, é tempo de você viver uma realidade diferente, aleluias, é tempo de você viver um novo processo, aleluias, e ele vai começar através de você. Então, já que eu sou contigo, você não é comigo, você está me questionando. Mas já que eu sou contigo e quando eu escolho não tem escolha, quando eu escolho, eu faço acontecer, quando eu quero andar com alguém e eu decido andar com alguém, esse alguém não se separa de mim, porque não há lugar onde você entre que eu não entre, não há lugar onde você se esconda que eu não te veja. Se você descer o abismo, lá eu estou. Se você subir as mais altas alturas, lá eu estou. Se você descer no Seol, lá eu estou. Se você subir ao Hades, lá eu estou. Aonde você estiver, eu vou estar te esperando lá. E se você correr de mim, correr muito longe de mim, o lugar mais firme que você vai bater vai ser na palma da minha mão, porque não há lugar, aleluias, não há lugar que você escape da palma da mão de Deus. Deus é poderoso, aleluias, para te dar coisas especiais em momentos difíceis da sua vida. Deus é poderoso para abrir portas aonde não existe portas, em momentos de dificuldades da sua vida, em que ninguém responde seus e-mails, ninguém responde suas mensagens no WhatsApp, ninguém quer colocar você em grupo nenhum, ninguém cita nem teu nome. O céu sabe quem é você, o céu conhece a tua história, o céu sabe, aleluias, a história que você está vivendo e por que você está vivendo. Ele diz então, já que o Senhor é comigo, e eu estou achando estranho tua aparência, porque você está parecendo um jovem, mas eu sinto que você fala coisas especiais, dá um sinal para mim. Qual é o sinal que você quer, Gideão? Espera eu ir lá em casa e voltar aqui. Você vai fazer o que lá? Vou preparar uma oferta para o Senhor. Eu estou reconhecendo o Senhor como mensageiro de Deus. E o costume judaico diz que toda vez que a gente recebe um mensageiro em nome de Deus, ele é digno de uma oferta. Eu vou lá em casa preparar um cabrito e vou trazer para o Senhor. O Senhor tem coragem de esperar aqui? O anjo diz, eu espero. Eu posso ir com você e esperar aqui também. Se você quiser, eu ajudo você a caçar e espero aqui também. Eu espero aqui, mas quando você chegar na sua casa, eu já estou lá. Mas se você ficar incomodado de eu estar lá, eu posso estar aqui, mas posso estar te olhando lá. Você que escolhe, eu sou onipresente. Eu estou lá e estou aqui. Eu vejo você fazer lá, mas eu também te espero aqui. E você prepara lá enquanto eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou lá. Eu não consigo entender o Senhor. Então vai lá, prepara, eu vou esperar aqui. Gideão sai para preparar um cabrito. Ele vai trazer uma oferta a alguém que ele reconhece como homem de Deus. E aqui eu quero tirar algumas lições para nós. Vocês que aqui me ouvem, nós vamos tirar algumas boas lições de ofertas apresentadas a Deus. E eu não falo sobre dinheiro aqui. O meu assunto aqui não é dinheiro. O meu assunto é simplesmente oferta de adoração. Não é dinheiro. O Gideão vai preparar um cabrito.
E a Bíblia vai dizer em Levíticos capítulo 1, que existem 3 níveis de adoradores na igreja. E não tem como a gente correr disso. Pode ser qualquer placa denominacional. Só existem 3 tipos de adoradores na igreja. Primeiro, é os que chegam na igreja e eles não querem muito compromisso com o Deus que eles estão falando que servem. Eles não querem muita proximidade. Eles não querem estar muito junto. Ele gosta da igreja, ele gosta dos hinos, reconhece Jesus como Salvador, ele passa pelas águas do batismo, ele até é batizado com o Espírito Santo, mas ele não quer proximidade. Ele quer vir aqui no domingo, dar uma boa oferta, cantar um hino, chorar um pouco e ir para casa. Ele é crente, ele vai para o céu, e isso não é pecado nenhum. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre pessoas que vêm na igreja, que adoram a Deus, mas o compromisso dela com Deus é um compromisso distante. E a Bíblia vai chamar esse sacrifício de pombinhas e rolinhas. Porque lá em Levíticos 1 fala assim, ó, se o vosso sacrifício for de aves, vírgula, vocês podem apresentar das espécies de aves, pombinhas e rolinhas, que são as aves que não têm fel no corpo, que não tem aquelas bolinhas que se estourar a carne fica amarga. Essas aves não têm fel. Então vocês podem oferecer pombinhas e rolinhas. Lembrando você que quando o Espírito se manifesta em forma corpórea de pomba, é porque é uma ave que não tem fel. E lá do céu brada-se Deus, dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Lembra desse texto? Batismo de Jesus? Por isso que vem de uma forma de pomba. O Espírito vem, é um dos símbolos do Espírito. Lá está dizendo, se você for oferecer pombinhas e rolinhas, você tem que tirar as penas e o papo da ave. Joga no fogo. As penas você queima no fogo e o papo você joga na cinza de cima do altar. Porque as penas falam que você é o que você não é. E o papo fala que você tem o que você não tem. Porque essas duas espécies de ave guarda a comida moída no papo dela. Então parece que ela está com fome, mas o papo está cheio de comida. Mas a comida do papo é para ser jogada fora, não é para descer ao estômago. Então, como Deus não aceita nada amanhecido, moído, nada velho e nem regurgitar nada, Ele fala, tira o papo para que a comida não venha na hora de vocês me oferecerem esse sacrifício, a comida da ave. Então eu quero ela sem papo, para que ela não me fale que ela é o que ela não é, e eu quero ela sem pena, porque sem a pena eu vejo realmente o que a ave é. Então você conhece alguém que na igreja tem muito papo? Fala demais. Meu schedule está crescendo cada dia mais. Mentira, está quebrado. Eu estou ganhando dinheiro como nunca. Não está, irmão. Não está, é papo. Olha, tudo que está acontecendo no país não me afeta e não me desequilibra em nada. Não é, irmão. Você tem um pouquinho de medo igual todos nós. Você sabe, não adianta, irmão. Não adianta. Por isso que o teu sacrifício, ele é de ave. E quando você vem à igreja, a gente já sabe que tipo de adoração você trouxe. Como assim, pastor? Porque quem vem trazendo pombinho, rolinha, quando o culto está maior poder mesmo derramado do céu. No máximo que a pessoa faz é erguer a mão e... Glória a Jesus. Já adorou. Está chamando o gato. Ele adora bem silencioso. Ele adora bem quietinho. Não tem aquele compromisso de se rasgar. Não tem aquele compromisso de abrir os braços, escolher um canto da parede, chorar. Oh, Senhor, eu não mereço nada. Olha o que o Senhor está me dando, olha como o Senhor está me enchendo. Olha como a minha família está. Olha como o Senhor tem sido generoso. Olha a igreja que o Senhor preparou para nós. Olha como a festa está linda. Senhor, eu espero que o Senhor me dê algo espiritual que marque a minha vida. Não. O compromisso dele, eu vou na conferência, que senão o pastor Gerson vai ligar para mim. Aí, varão, não veio sábado? Aconteceu? No lago, né, pastor? Pombinhas e rolinhas.
É um sacrifício que a pessoa tem vergonha. Tem vergonha de adorar a Deus. Tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha de erguer a mão na hora que a irmã está fazendo stories na igreja. Porque se postar isso vai te comprometer. Tem vergonha na hora que nós estamos na igreja adorando e você bate palmas, e você bate o pé, e você sapateia, e fala, nossa, eu não estou me contendo, parece que eu estou pisando num braseiro, rapaz. Nossa, eu estou tão feliz, eu quero voar. E se te filmar nessa hora, vai te comprometer. Então você fica mais ou menos seguro, porque o teu sacrifício é pombinhas e rolinhas. E está tudo bem, irmãos, isso não é pecado. Você decidiu isso e a gente respeita o teu sacrifício. Só que você depois não fale da nossa igreja, que a nossa igreja não tem poder, porque você não quer compromisso. Depois não diga que a nossa conferência não foi boa, porque você não quis adorar. Não vai dizer que não valeu a pena você estar aqui no sábado, porque você não quis uma entrega 100%, porque você não quis abrir mão de algumas coisas, porque você não quis romper alguns degraus, porque você não quis quebrar alguns paradigmas, porque você não aceitou que a igreja é pentecostal, porque você não aceitou que nós estamos buscando o poder de Deus, porque você não aceitou que aqui não tem nada para você levar para casa, não tem os números da Mega Million, aqui ninguém vai distribuir nada material para você, mas o espiritual, desde o dia que foi estabelecida essa conferência, já está garantido. O céu já sabe o que vai distribuir para você, o céu já sabe o que vai dar para você, o céu já sabe, se você tiver coragem, nesse final de semana, vai ser o melhor final de semana desse ano, de toda a sua existência. O céu já sabe que você vai oferecer a Deus, aleluias, e Ele, sabendo disso, separou coisas extraordinárias. Quem conversar com você perguntando das coisas da terra vai ficar totalmente perdido, porque a sua palavra é coisas do céu. Sonhei essa noite, nossa, eu levantei essa semana para trabalhar, já ouvi no hino, eu ouvi o hino na minha caminhonete, me deu vontade de chorar e chorei. É mesmo? É. Olha, eu estava em casa tomando banho quando o Espírito me visitou e disse que vai me dar uma ferramenta. Eu estava em casa e você começa a falar coisas que não é normal você falar, porque o teu sacrifício começou com pombinho e rolinha, mas você já falou, não é isso que eu quero mais. Não é isso, não vou ficar parado aqui, eu quero mais. Eu não vou ficar só nisso aqui, eu comecei nisso porque eu não sabia, mas agora que eu estou sabendo, eu quero outras coisas, eu quero coisas maiores, eu quero viver coisas especiais, eu quero agora provar coisas que eu nunca provei, eu quero ir além. Começa-se com pombinhas e rolinhas e está tudo bem, só que não se deve permanecer em pombinhas e rolinhas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo e meu pai me criou numa igreja tradicional. É muito boa de Bíblia, mas a igreja era tradicional. Então eu vi alguns amigos falar línguas estranhas e um dia eu também quis falar, eu vou falar também. Todo mundo fala, é para todo mundo. Os amigos moravam na mesma região que eu, região de favela, todo mundo estudava na mesma escola pública, todo mundo ia a pé, voltava a pé, ninguém tinha nada moderno. O máximo que a gente apareceu, quando eu já tinha lá 14 anos, apareceu uma bicicleta lá que dava para 40 meninos, cada um a volta. Falei, não, tá todo mundo no mesmo barco, eles falam em línguas, eu não falo. Não, eu vou falar. Perguntei para um diácono, irmão, como é que eu faço para falar em línguas? Línguas? Como assim? Línguas, essas línguas que eles falam aí. Aí, ó, o pessoal fala em línguas, os meninos da minha idade também falam em línguas. Você tem quantos anos, rapaz? Olha, eu tenho 10. Não, isso é muito difícil. É muito difícil. Ele falou muito várias vezes. Veja eu sou diácono há 42 anos. Até hoje eu não falo. É mesmo? E você está feliz assim? Ah, eu desanimei, né? Falei, não vou desanimar não. Eu não. Eu vou falar. Perguntei para outro irmão, como é que falar em língua? Tem que jejuar e orar. Mas como? Eu não sei explicar muito não. Jejua e ora. Perguntei para outro. Esse outro já estava no outro nível. Esse outro aí acho que nem tinha pombinha na mão. Esse outro era carvão puro, era brasa. Como eu faço falar em língua? Fácil. Falei, aí, ó, esse aqui, ó. É esse. Como é que é, mano? Jejua e ora. Mas não jejua e ora aleatoriamente. Jejua para que você se sinta mais sensível com a voz do Espírito. Você vai jejuar para matar a sua carne, o seu ego, o seu eu, suas vontades.
Evita de ouvir coisas que não agradam a Deus. Tudo que você ouvir e você vê que não é muito correto para você, se afasta. As amizades que não é boa, se afasta das propostas que não é boa. Começa a ler a Bíblia, rapaz. Leia a Bíblia, que você vai conhecer mais sobre Deus. Antes de você dormir, fala para Deus que você quer falar em línguas. E ora um pouquinho, tira um período do seu dia, ora um pouco, pode orar sentado. Você não vai para o Senai e volta? Então, quando você voltar do Senai sentado no ônibus, vem orando. Então, você não tem um intervalo lá na escola, arruma um cantinho lá e ora um pouco. Eu disse, mas como que eu oro? Então, não precisa fechar o olho, só fica ali pensando. Vai pensando, Senhor, olha, eu estou aqui nessa escola, esses alunos, nesse pátio, se eu fosse um profeta, se eu gritasse aqui, eles me ouvissem. Ah, Senhor, se eu tivesse poder para olhar para alguém que está doente aqui e dizer, seja curado agora, nossa, seria uma bênção. Vai mentalizando essas coisas, vai pensando nisso. Isso vai dar certo isso aí. Vamos para o monte, fomos para o monte, 30 dias, nada. Tem uma vigília boa lá na Zona Leste de São Paulo. Fomos nessa vigília 7 dias, nada. Ele perguntou para mim, você está desanimado? Porque nós já estamos quase 50 dias. Não estou não. Estou confiante, vou receber. Eu também quero. Todo mundo tem, eu também quero. E eu vou alcançar. Ele disse, é isso aí. Então vai para casa hoje. Amanhã você vai sair mais cedo. Aí eu fiquei um pouco com medo. Você vai para casa hoje. Amanhã você vai sair mais cedo do seu compromisso. E quando você chegar em casa, você vai ter uma surpresa. Eu disse, você está falando isso por quê? Ele disse, só hoje você vai para casa. Eu fui embora e no outro dia, quando eu fui para o curso que eu fazia, acabou a água. Furou um cano na rua, acabou a água, nós saímos mais cedo. Eu já pensei na hora, como ele sabia que esse cano ia estourar? Já fui embora, já meio temeroso. Peguei o ônibus, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, coloquei a chave na maçaneta da porta, que eu virei, entrei em casa falando línguas estranhas. Fiquei em pé na porta da minha casa, minha mãe abriu a porta de casa e disse, meu Deus, sem encostar em mim, meu Deus. E trouxe eu para dentro de casa assim, e fez assim, vem. Colocou num canto de casa. Irmão, parecia que eu estava voando. Uma alegria infindável. Uma alegria, uma satisfação, um fogo que subia dentro de mim, que queimava meu coração. Uma alegria que parecia que eu estava flutuando do chão. Minha esposa ligou o pastor e disse, meu filho está falando umas línguas aqui em casa e chegou agora. E eu eu já estou indo aí já estou indo aí. E eu chorando, falando em línguas, muito feliz. O pastor chegou e foi se aproximando de mim assim, meio como que não quer nada, meio devagar, meu filho, olha, a gente entende, meu filho, a igreja não aceitava esse tipo de movimento, meu filho, veio, me abraçou pelo ombro, me segurou no ombro, me abraçou, aí que eu disparei a falar em língua estranha, irmão. Aí que eu disparei, pulando, falando em língua, pulando, ele me soltou e disse, mãe, deixa que vai parar sozinho, esses minutos que eu abracei ele aqui, já estou querendo chorar já, mãe. Deixa. Foi embora. Eu fiquei ali quase 1h30. Uma alegria sem fim, chorando. Naquele dia, Deus me disse, eu tenho mais. Eu tenho mais para você. Não é isso. Isso é o começo. Eu tenho mais para você. Você que vem à igreja e tem medo de adorar a Deus e o seu sacrifício é pombinhas e rolinhas, eu quero ser um profeta de Deus nessa noite e te dizer, Deus tem mais para você. Não é esse o seu nível, não é esse o lugar que você vai parar, não é aí que você vai ficar, não é nesse lugar que Deus te quer. Você começou aí, mas tem lugares maiores para você trilhar. Tem lugares maiores para Deus te levar. Deus vai te dar poder e autoridade. Deus vai te encher da presença dEle. Deus vai fazer uma coisa extraordinária usando você no meio da tua parentela. Em nome de Jesus. E você vai ver o quanto Ele é bom. Primeiro nível de adoração, pombinhas e rolinhas. E está tudo bem, não há problema nisso. Mas não que você deva permanecer. Você pode querer mais. E quando você quer mais, você passa para cordeiro. Aí você muda o seu sacrifício. Comecei com pombinhas e olhinhos, já levanto a mão para dar glória a Deus. Os irmãos estão cantando, eu já arrisco levantar as duas mãos e abrir os braços. Os irmãos ali, então, quando o pastor prega algo que é do céu,
eu já também consigo adorar a Deus, Senhor, glória, isso aí é para mim, peguei. Ótimo. Então você quer mais? Sim. Então você se torna um adorador que oferece cordeiro. E o cordeiro é para quem quer exercer liderança. Quem quer exercer liderança na igreja deve oferecer cordeiro. Quem oferece cordeiro já tem uma liberdade maior de adorar. Ele já não importa mais com a opinião dos outros. Já não importa mais se não chamaram ele para o meio social. Ele não está nem aí se alguém combinou e não pôs ele no grupo. Ele já nem liga se alguém está dizendo que vai acontecer coisas ruins, porque esse tipo de notícia triste não afeta ele. Ele não está preocupado com nada disso, ele quer exercer liderança. Ele diz, a minha família ainda não é salva. Eu ainda não alcancei nada, eu estou querendo ser um pregador. Eu estou querendo trilhar um caminho de Deus me dar um dom e me usar nos dons espirituais. Então eu quero oferecer um cordeiro porque eu quero que Deus me dê liderança. Eu quero que Deus me dê alguma coisa para fazer na igreja. Eu quero liderar algum grupo, eu quero fazer parte de alguma coisa que Deus tenha para colocar nas minhas mãos como homem de confiança. Eu quero que Deus me use para falar coisas para as pessoas. Eu quero que Deus me use para falar alguma coisa com alguém, para trilhar um caminho diferente. Eu quero ser usado por Deus. E quando ele quer ser usado por Deus, ele muda o sacrifício dele. Em vez de pombinhas e rolinhas, ele já não senta mais no fundo, já começa a sentar na frente. Ele também já não tem mais aquela vergonha que tinha, não, pode filmar, não estou nem aí, ninguém paga minhas contas. Eu estou aqui para adorar a Deus mesmo, eu vim para isso aí mesmo, eu não vim perder meu sábado, eu vim adorar a Deus para sair daqui carregado, eu estou disposto a tudo hoje. Não, hoje, esse mês vai ser o meu mês, é o mês 7, é o mês que Deus falou que vai mudar minha vida, é esse mês, e no que depender de mim vai ser esse mês mesmo, que eu vou adorar a Deus, Deus vai ser glorificado em tudo que eu fizer, não vai ter como, e você vai adorando a Deus de verdade. Deus diz, vou dar liderança para esse camarada aí, hein? Esse camarada está mostrando que ele quer liderança, ele está mostrando que dá para contar com ele, então Deus vai e coloca você líder da intercessão. Você diz, irmãos, todos que trabalham comigo na intercessão, nenhum vai ficar sem falar línguas estranhas, todos serão batizados com o Espírito Santo, depois todos vão ter pelo menos uma função para fazer aqui na igreja, não é só vir receber os irmãos lá fora, entra, seja bem-vindo, não, você já vai profetizar, é ser servo de Deus? Não, então a partir de hoje, entra, o corpo vai entrar para ser alcançado e limpo, a alma vai ser regenerada, e quando você sair, você já é um dos nossos, você também é crente, já vai recebendo, profetizando. Eu não sou crente ainda, não era, porque a partir da hora que você entrar nesse território aqui, suas sandálias serão tiradas e você vai ver como Deus Santo vai se manifestar para você aqui dentro hoje. E você, eu estou doente, então entra, porque aqui é a casa da cura, entra para você ser curado. Quando você pisar aqui dentro, você vai ser curado em nome. Você fala, meu Deus, essa mulher recebe a gente lá fora, a mulher dá uma injeção de ânimo na gente, é isso aí, eu quero exercer liderança, Deus vai contar comigo, eu quero exercer liderança, Deus vai colocar um negócio forte na minha mão, eu quero exercer liderança, eu não estou nem aí que diz, não, essa irmã é emocionada, pode falar o que você quiser, emocionada, essa irmã é eufórica, esse irmão é alegre, esse irmão é pipoca, esse irmão pode falar o que você quiser, irmão, mas na hora da necessidade você vai precisar dessa pessoa, na hora que precisar de alguém para orar, você vai precisar chamar essa pessoa, na hora que precisar ouvir a voz de Deus, você vai precisar dessa pessoa, então é melhor você também entrar no caminho que essa pessoa está entrando. Eu vou mudar meu sacrifício hoje, eu vou sair daqui como um profeta que oferece cordeiro para Deus, eu vou sair daqui hoje cheio da presença de Deus, até as pessoas que me encontrarem na rua vão perguntar, o que você passou no rosto? Eu vou dizer, nada, eu mudei meu sacrifício de pombinho, rolinha para cordeiro, eu mudei meu sacrifício, agora eu sou diferente, agora Deus me usa, agora Deus fala comigo, agora Deus me levantou, falou que vai me dar dom, falou que eu tenho ministério, Ele falou que vai pôr alguma coisa na minha mão para eu fazer, eu estou preparado, manda Senhor, manda porque eu quero receber, manda porque vai ser bênção. Ele muda totalmente. Quem quer oferecer cordeiro é porque deseja liderança, e liderança é algo que todos nós temos em alguma esfera da vida, ou você da sua casa, ou você dos seus funcionários, ou você na igreja, ou você em algum departamento, ou você na sua própria vida espiritual, e está tudo bem. Quando você resolve exercer liderança, há coisas especiais que você tem que tomar algumas decisões, porque a liderança depende de você mesmo acreditar que Deus é com você.
A liderança depende de você mesmo crer que Deus te chamou para fazer esse trabalho. Porque às vezes você está fazendo um trabalho que você tem um pouquinho de dúvida, mas não pode compartilhar com ninguém. Porque o que você sente tem que guardar para você. Porque todos que estão espelhando em você acreditam que você está na direção certa, o seu GPS é o certo. E às vezes você mesmo olha e diz, olha, às vezes eu estou sem conexão, que eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde é o caminho. E quando você está meio em dificuldade, é nessa hora que você acredita que Deus, o Deus que prometeu é fiel. É nessa hora que você crê, aleluias, que o Deus que falou que você ia ter, vai te dar. E o Deus que colocou na tua mão, disse, usa essa ferramenta. O Deus que é fiel, Ele vai conceder para você algo maior do que você imagina. Glória a Deus. E eu tenho um vô que já dorme no Senhor, eu era testemunha de Jeová. E durante muitos anos foi muito habilidoso, muitos versículos bíblicos, cuidava de muitos salões do reino. Minha primeira profissão no Brasil era mecânico de caminhões. Fiz um curso lá no Senai de mecânica de alça, mecânica diesel, bomba injetora, injeção eletrônica, enfim. Trabalhei muitos anos com isso, com caminhões pesados. E num dia eu saí de uma empresa que eu trabalhava nela há 12 anos, essa empresa se mudou de São Paulo para Curitiba, eu não quis acompanhá-los, fiquei em São Paulo. E no primeiro mês que eu estava em casa, desempregado, eu visitei meu avô e meu avô disse, você sabe, na rua X ali, num lugar assim, num bairro assim, sei, lá tem uma empresa de ônibus, transporte urbano. Lá é uma empresa muito boa, paga muito bem. Quem sabe, se você for lá, pode abrir uma porta para você lá. E eu disse, então vou fazer um currículo e vou levar lá. Ele disse, ixi, esqueci, só entra apresentado lá. Não, vou entregar um currículo lá então. Ele disse, mas você conhece alguém lá? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. Você conhece quem? Conheço Deus. Ele disse, você está brincando, né? Não, conheço Deus, Deus vai me abrir uma porta lá. Ele disse, não abre não, esse tipo de fala sua emocionada, isso aí não gera nada não. Mas eu estava vivendo dias de muita descoberta em Deus. Eu tinha recebido dom de profecia, eu estava pregando e cada vez mais aparecia muitos compromissos para mim, lendo a Bíblia como nunca. Eu lia 40, 42, 46 capítulos por dia, lia, grifava. Eu estava muita sede, muita sede. Eu disse para o meu avô, não, eu vou entrar lá sim. Você não conhece ninguém lá, rapaz? Eu disse, se eu entrar lá, começar a trabalhar lá, você vai na igreja comigo no domingo? Ele disse, eu vou, porque eu sei de gente que é capaz e que conhece gente lá e não conseguiu entrar lá. Pois está combinado, você dá a sua palavra, eu dou, então daqui uma semana eu estou lá. Fui para casa, fiz um currículo à mão, preenchi a caneta, levei lá na portaria, entreguei na mão do guarda. Ele já rasgou o envelope, olhou o currículo, na época era o currículo Vitae, que você faz, é uma folha de papel ao maço, que você faz ela em 2 folhas, feita a caneta. E ele olhou no final do currículo, na última folha, fez assim para mim. Eu disse, pronto, pegou, já era. Fui para casa, esperei, 2 dias depois me ligaram, 2. Quer vir fazer um teste? Tem uma vaga só. Com você serão em 24 pessoas, competindo uma vaga. Eu disse, aceito, é a minha, aceito. Traz suas ferramentas, levei. Na primeira semana trabalhamos, de 24 ficamos em 12. Na segunda semana trabalhamos, de 12 ficamos em 4. Na terceira semana trabalhamos, de 4 ficamos em 2. E eu e outro rapaz. E o rapaz dizia, rapaz, eu falei para minha mãe sobre você, meu. Eu era muito gordo, pesava 170 quilos. Eu falei para minha mãe, mãe, tem um gordão lá, o cara é um fenômeno. O cara não entra em qualquer lugar, o cara é gordo, o cara soa, o cara é cansado. Mas esse cara trabalha rápido demais, esse cara é muito rápido, eu não sei como ele consegue ser tão rápido assim, mãe. Não tem defeito que ele não descubra.
A mãe dele perguntou para ele, mas você conversou com ele? Eu conversei. O que ele tem assim que você conversou com ele? Ah, não tem nada não, mãe, ele só é crente.